Tratando nesta primeira edição de maio da história municipal, que realmente é a base de toda a criação de Nova Friburgo. Precisamos conhecer mais e melhor, com mais profundidade, os detalhes que estiveram na origem do nosso município. Já se diz com muita propriedade que um povo que não tem história não tem referência. E me parece que, por vezes, a administração pública descuida da proliferação, disseminação e democratização da nossa riquíssima história municipal. Seria muito interessante que, sobretudo, a rede municipal de educação tivesse a iniciativa de disseminar aspectos históricos de Nova Friburgo junto a determinadas faixas etárias dos alunos que frequentam a rede municipal de ensino. Seria uma maneira de transformá-los, inclusive, em agentes multiplicadores da nossa história, conhecendo detalhes absolutamente fundamentais e importantes da origem do nosso município. Nova Friburgo, mesmo ainda sendo jovem, vai completar o seu bicentenário no ano que vem, detém páginas absolutamente sensacionais, espetaculares e inesquecíveis na sua trajetória. E o programa Cidade Real, inclusive, tem esse nome baseado na nossa criação por um decreto do rei Dom João VI, tem também por finalidade levar até você informações que lhe servem de orientação, de reflexão, para você compreender melhor determinadas situações e movimentações da cidade que foram calcadas, foram, eu diria, nascidas ao longo da nossa história. Questões de natureza política, partidária, econômicas, sociais, estratégicas, enfim, Nova Friburgo tem vários aspectos que a tornam absolutamente singular entre todos os municípios brasileiros. E para tratar dessa questão, temos aqui o ilustre amigo, companheiro, e desta vez na condição exclusiva de historiador, Edson Lisboa. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real, amigo. Agradecemos o atendimento do nosso convite. A emissora se sente privilegiada e honrada com a sua presença. Boa noite, Zuri. Boa noite aqui aos amigos da técnica, aos nossos amigos telespectadores que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sempre gosto de estar no seu programa, estar aqui na TV Zoom, discutindo história, discutindo Nova Friburgo, não que não seja história, mas eu sempre adoro debater Nova Friburgo, né? A cidade que a gente nasceu, cresceu, foi criado, vive, conhece, né? As pessoas, né? Nós temos uma raiz aqui, né? E quando a gente olha, um dia desse eu conversava, estava eu, minha esposa, o Joilson Vermelinja, e ele lembrava assim, olha, será que daqui a 5 gerações terá alguém falando na gente? Porque nós estamos falando de 5 gerações atrás, né? Então, se hoje nós estamos falando de 5 gerações, 6 gerações atrás, que vieram, que migraram, que largaram tudo, né? Que vieram para cá, nós temos um compromisso com essa história, nós temos um compromisso com esse passado, né? É um compromisso com a luta daqueles que vieram para cá para construir algo melhor, né? Porque o imigrante, ele não vem para trocar 6 por meia dúzia, né? Para ficar como está, trocar 6 por meia dúzia, ele fica onde ele está. Sem dúvida. Né? Ele vem para um melhor viver, né? Para uma vida melhor. Então, todo imigrante tem esse espírito, né? De crescer, de melhorar, e Nova Friburgo nasce desse espírito. Né? Num momento de escravidão, no momento do Império Português, com a expansão da escravidão, se estabelece um núcleo de trabalhadores livres.
Isso é ímpar no Império Português, né? É a primeira experiência de colonização organizada da América Latina. É a primeira experiência. É a primeira experiência. É a primeira experiência de reforma agrária da América Latina, porque é a primeira vez que o Império Português doa a terra para colonos pobres, né? Foi aqui em Nova Friburgo, 1819 com os colonos suíços, depois 1824 com os colonos alemães. E isso é muito bonito, isso é muito especial. Nós temos que cuidar muito bem disso, estudar muito bem isso, porque a história ela não é estanque, ela não é parada, né? O que eu escrevia 20 anos atrás, hoje, já aponta novos caminhos, a história já revisitou e outros caminhos são apontados, né? Então, é esse lado bonito da história, de você ver que ela está sempre sendo, não somente a história, mas todas as ciências sociais, toda a ciência humana, toda a ciência não é parada, ela é dinâmica, matemática, física, química. Não é estática. Não é estática. A cada dia surgem novos conhecimentos e abordam novos assuntos. Eu vejo agora, nós sempre, por exemplo, vimos Dom João VI como um monarca gordo, comedor de frango. Coxa de frango, né? Foi essa a imagem. E os historiadores já revisitaram muito, já tendo sido mexida a biografia de Dom João VI. O próprio Napoleão disse que foi o único que me enganou, né? Era muito astuto. E no momento de queda do absolutismo no mundo inteiro, Dom João coloca dois monarcas, um do lado do Atlântico e do outro, né? Estabeleceu aí, hoje até tem uma novela passando, né? Aí o Dom Pedro I, Dom João VI, é claro que é tudo ficção, mas eles já mostraram um Dom João VI mais astuto, né? Mais maquiavélico. As frases que ele deixou, que ele falou, eram coisas bem de maquiavélicas, bem de Maquiavel, né? Então hoje já se estuda diferente, já se mostra uma outra realidade que a gente não conhecia, né? E assim se faz a história, né? E Dom João VI também foi vamos dizer assim, foi o responsável pela criação de várias instituições que existem hoje, inclusive, né? No seu período, ele realmente foi ousado, e você tem toda a razão quando diz que a história é constantemente revisada, revisitada, e aí se abrem novas leituras sobre aqueles fatos. Isso realmente acontece bastante por conta do conhecimento, da pesquisa, da proliferação de acesso às informações. Isso contribui significativamente. Agora, Edson, você conhece muito da história de Nova Friburgo, e quando eu falo isso eu já comprometo o convidado, entendeu? Você conhece bastante da história, você tem livros publicados sobre determinados capítulos da nossa rica história municipal. Já tive a oportunidade de recebê-lo aqui em outras ocasiões, quando você também abordou esses aspectos. Na sua leitura de historiador, quais são os aspectos que te chamam a atenção na criação do município de Nova Friburgo? Ou seja, aqueles aspectos que você, por vezes, se debruça e imagina serem impensáveis há cerca de aproximadamente 200 anos atrás. Olha, toda a epopeia da formação de uma colônia aqui, ela é assim, é um trabalho hercúleo para a época, né? Você trazer colonos suíços para cá, montar uma colônia, arregimentar esses colonos na Suíça, convencê-los a vir, a migrar, fazer toda a travessia, chegar no Brasil, ter um local onde eles vão se dirigir, que eles vão ficar. O local tem que ter uma estrutura de casas, tem que ter uma estrutura. Você está montando uma cidade. É um empreendimento muito grande. Há 200 anos atrás, se pensar nisso, com a dificuldade de transportes, com a dificuldade de tudo que se tinha, você fazer isso hoje é uma coisa trabalhosa. Há 200 anos atrás foi assim um empreendimento magnífico para a época. Dom João VI tem todo o interesse em trazer colonos suíços. A ideia da europocêntrica, né, do embranquecimento do Brasil, trazer colonos, ele gostava do Brasil, ele queria ficar aqui, ele tinha uma relação com o Brasil. E existia necessidade de ocupar a região. Nós víamos aí, de um século anterior, que havia a saída de ouro da região, né? Da região de Cantagalo, da região de Minas, e nós tínhamos registro aqui na Serra. Registro era um posto policial.
na serra para fiscalizar a saída do ouro. Então era preciso ocupar a região. Antes da chegada de Dom João VI, já há toda uma ocupação da bacia do Rio Grande. A distribuição de sesmarias, distribuição de terras, com vistas a ocupar a área. Cantagalo foi ocupado militarmente em 1786. As tropas portuguesas ocuparam Cantagalo. Era um povoado que já existia à margem do Império, né? Comandado por mão de luva ou por alguém que se intitulava com esse nome, mas que na verdade vivia da extração e contrabando de ouro, né? E esse império lá tinham quase 200 casas quando foi ocupado militarmente. Então havia necessidade de ocupar essa área, distribuíram terras e por que não uma colônia aqui, uma colônia suíça aqui. Então esse empreendimento foi um empreendimento ousado, trazer as pessoas para cá. É claro que na Suíça passava por guerras, né? Napoleão tinha devastado toda a Europa, né? As guerras napoleônicas. Muitas pessoas que estavam na Suíça não eram suíços, mas eram de condados próximos, né? Não tinham direitos como cidadão suíço. No Brasil, chegaram a traduzir o nome dessas pessoas como miseráveis, mas não eram apátridas. Eram os famosos Heimatlosen, né, que eram apátridas, a tradução correta. E esses apátridas que não tinham direito como cidadão, não por serem mendigos, mas por serem de algumas áreas invadidas pela guerra. E esse pessoal vem, 30% da colônia eram Heimatlosen, né, que vem para o Brasil. E já tem toda uma trajetória de uma viagem, de problemas na travessia. Chegou a se falar que no Brasil era perigoso, né? Um galho que enfiava no chão brotava, tão boa que era a terra, para tentar atrair pessoas. E o pessoal vem para cá, né? Faz essa travessia para chegar aqui, morte, tem navio de morrer 40% da população, adquirindo doenças. Então foi uma trajetória de luta, né? A gente fala em números, Zuri, e números para a gente é muito frio, né? Tá, morreram o navio, tanto morreu 40%. O que é 40%? Não é nada. Mas quando você pega assim, Maria Magnã, que é Manhães, Magnã virou Manhães aqui no Brasil. Maria Magnã veio com o marido e 4 filhos. Morreu o marido e 4 filhos. Ela casou com um cunhado. Morreu o cunhado. Ela teve que se casar a 3ª vez para deixar os descendentes, que são descendentes de Magnã, Verli, Borer, enfim, olha só, a pessoa teve que se casar 3 vezes para deixar a descendência, morre o marido e os 4 filhos, no fundo da casa com o cunhado, enfim, olha a tragédia pessoal que era viver isso, né? Sem dúvida. Quando a gente fala em números é muito frio, mas a gente vê a dor que foi a travessia, chegar ao Brasil, os que chegaram, rumar para uma terra desconhecida, né? Distante 130 quilômetros do principal centro consumidor, que é o Rio de Janeiro, um contexto de mata florestal, né? Numa terra que a cobertura vegetal da terra cobria mais de 60 centímetros, o famoso serrapilheira, né? Que é até botar fogo, trabalhar para poder chegar na terra e produzir, leva um tempo. Então é doloroso isso, né? Passaram muita dificuldade, né? Então, e aqui a organização da colônia, né? Foi uma engenharia militar, né? Os engenheiros militares vieram projetar Nova Friburgo. Os caras constroem, projetam biblioteca, moinho, uma praça. Você vê que Nova Friburgo tem calçadas enormes, tem uma avenida enorme, né? Tem toda uma estrutura. As ruas, inclusive, do centro, são perpendiculares e elas têm continuidade após a praça. Exatamente, né? É toda dividida. Mostrando que houve um planejamento. Houve um planejamento, né? Eles pegaram o vale do Bengalas, né? Pegaram todo o Vale do Bengalas, é a maior concentração de terras planas, onde o Bengalas inundava, né? Serpenteava, e eles vão construir uma cidade ali. Constroem um grupo de casas no encontro do rio Santo Antônio com o Cônego, que é hoje o Paissandu, né? Ali é construído um grupo de casas. Outro vai ser construído na Praça Getúlio Vargas, um grupo de casas para os colonos, e um grupo de casas onde vai para Cantagalo, que é um bairro que eles chamaram de Village de Bar, a Vila de Baixo, que até hoje tem o nome de Village, né? É o bairro da Village. Esses grupos de casas para abrigar os colonos. Então foi todo um empreendimento enorme. Trabalharam aqui uma espécie de trabalhadores livres, mas compulsórios. Tem cartas pedindo para mandar escravos, porque os trabalhadores estão rebelando, os escravos também. Enfim, é um contexto de mata, que as pessoas trabalhavam aqui para poder montar tudo isso. E os colonos chegaram aqui
E aí teve uma situação inusitada, porque Dom João VI tratou 800 famílias, está no contrato. A Suíça, para poder mandar mais gente, burlou o contrato. Ele entendeu que cada família agrícola, ele botava 3, 4 famílias. Esperava-se 800 pessoas, chegaram mais de 2.000. Então, dentro de uma família agrícola tinha várias famílias. Como agregar isso dentro de uma mesma casa? Como dar terreno para cada núcleo familiar desse? Ou seja, de 800 famílias chegaram 2.000 famílias. Exatamente, 2.000 pessoas. Né? De 800, era esperada cerca de 100 famílias. Ah, sim, correto. 100 famílias, 800 pessoas no máximo, chegaram 2.000 pessoas. Né? Através de um conceito de família agrícola. Enfim, essa travessia, a chegada dos colonos foi cercada de todos esses problemas. Eles durante 2 anos receberam subsídios para se manter aqui, para poder produzir, e depois se retirar para os seus sítios, né? E uma terra, como ninguém conhecia a terra, ela foi demarcada sem levar em consideração a topografia, né? Então muitos terrenos, para a época, não eram produtivos. Hoje tem tecnologia para produzir, mas se pensando na tecnologia da época, era muito difícil produzir em determinados terrenos. Então, difícil, né? Eles tiveram que migrar para outras áreas. E aí a diáspora da colônia, né? A colônia ruma para o leste, para as terras de Lumiar e São Pedro da Serra, onde encontram quilombos. Né? Outro grupo ruma para o norte, segue para Cantagalo. Um grupo no caminho para o norte vai se estabelecer nas margens do Ribeirão de São José e Ribeirão do Capitão, que é aquela região entre Amparo e São José do Ribeirão, vai ocupando todas as margens do rio. Então foi a ocupação dessa região. Não bastasse isso, o Brasil faz a sua independência, né? Dom Pedro vai fazer a sua independência do Brasil e não tem... O Brasil é vulnerável, pode ser atacado de qualquer forma. Cria-se uma guarda nacional, mas fazendeiros de soldados não dá certo. Alguém teve a brilhante ideia de montar uma colônia no sul da Bahia aos moldes dos cossacos do Dom e do Ural, né? Eram soldados disfarçados de colonos, eram soldados e colonos ao mesmo tempo. E o Schaeffer, que agora está mostrando também a Imperatriz Leopoldina, que ela tem um papel muito decisivo em tudo isso, é o major da guarda de honra dela que vai buscar esses colonos alemães, trazer para cá. Ela já tinha trazido uma missão austríaca, né? E eles trazem os colonos alemães, só que até chegar aos colonos alemães, se passam 3 anos. Então, quando os colonos chegam em 1824, diplomaticamente o Brasil já tinha acertado a independência com Portugal e Inglaterra. Então não havia necessidade deles. Manda para onde? Manda para Nova Friburgo. Os caras estavam tratados de um lugar, vieram. Teve rebelião na Praia da Marção, em Niterói. E engraçado que o Schaeffer era mineralogista, né? Ele tinha interesse, então ele trouxe vários mineralogistas, né? Na verdade eram lapidadores de pedras preciosas. E esse pessoal chega aqui e não tem o que fazer, manda para a família Eringia, os Heringer, né? A família Eringia, eles eram lapidadores de pedras preciosas e tiveram aqui pegar no cabo da enxada, né? Para trabalhar, porque foi... Então foi essa teia que começou aí a nossa história, né? A nossa cidade, ela surge dessa convulsão de acontecimentos e a população, diante da dor, do sofrimento, tem que se reerguer, tem que continuar. Eu passo perto ali da maçonaria, ali da loja maçônica, do final daquela rua, ali era o cemitério das colônias. Rua 7 de Setembro. Rua 7 de Setembro, foi o primeiro cemitério. Na Rua 7 de Setembro, o primeiro cemitério da colônia foi ali. Mas ali havia a cheia do rio, né? Então, logo os colonos tiveram que abandonar aquele cemitério e construir outro, mais no morro, aqui em São João Batista, porque ali entrava água, tinha enchente naquela região. Então, os colonos sofreram muito no início, foi um sofrimento muito duro. 2, 3 gerações na frente, quando se falava na colônia, lembrava-se de uma febre, de uma doença, de um navio que não chegava, né? Isso ficou na mensagem, na imagem. Eu mesmo cresci ouvindo a minha avó contando a história de uma avó dela, de uma bisavó que veio e que ficou louca. Ela ficou trancada num quarto e o objeto da loucura dela era cortar tecido em formato de dinheiro e contar aquilo o dia inteiro. É a coisa do imigrante. O imigrante vem para crescer. E no caminho ele perde marido, perde filho, acontece uma porção de coisa, ninguém suportava. O doutor Henri Bon tem um trabalho muito bom sobre Nova Friburgo e muitas conversas, ele, Rafael Jacu,
E ele identificava traços de depressão nas cartas da colônia, né? Mais de 1000 cartas. Os colonos sofreram muito aqui, né? O professor Bonaventure Bardee é uma das pessoas que sofre muito com isso, parece que é uma pessoa deprimida. O próprio médico Jean Bazet, né? O médico da colônia, que vai ter que enterrar muita gente. A morte do farmacêutico, né? Que chamava de boticário Leopoldo Boelli. Todo o inventário de Leopoldo Boelli, que Maria José Braga usou muito bem para poder fazer o seu livro, Zequinha, o Tempo Anterior, que é belíssimo, todos devem ler, foi personagens vestidos com documentos dos órfãos, né? Das malas dos órfãos, as pessoas que morreram, os órfãos, e eles fizeram o inventário do vestido. Vestido de bolinha, assim, 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 descrevia. A Maria José Braga compôs o personagem dela com esse material. Então, Tempo Anterior tem uma mensagem ali muito linda, muito bonita, o trabalho de Maria José Braga. E aí, Edson, nessa questão que você já introduziu, da convulsão que realmente foi a criação, a instalação das primeiras famílias que vieram para Nova Friburgo, e aí a gente pensa numa logística absolutamente fantástica para a ocasião, para os padrões da ocasião, para as disponibilidades da ocasião. Hoje, quando se cria, por exemplo, um novo bairro dentro de uma cidade, como acontece aqui em Nova Friburgo, você já tem uma série de interferências na dinâmica da cidade. O que dirá, então, há 200 anos atrás, para se criar todas essas condições para justamente colocar essas famílias em condições de habitar, de ocupar, de trabalhar no local. As dificuldades devem ter sido imensas, né, amigo? Imensas. Se você olhar, Friburgo é um Y, né? Você pega a Ponte da Saudade, Olaria, e aí tem um eixo que vai para Conselheiro e Duas Pedras, Teresópolis. Exatamente. É praticamente um Y ao longo do Bengalas. E a nossa vida em torno do Bengalas, né? Você vê a ocupação de todo o vale, tudo isso dessa logística. Jaime Jacu tem um trabalho interessante que ele mostra o Porto do Cunha, que era ali em Duas Pedras, onde as pessoas atravessavam as tropas para Cantagalo numa balsa. A primeira grande intervenção urbanística na cidade foi cortar a estrada ali perto onde hoje é a Aga, por trás ali, para que as tropas passassem sem precisar passar na balsa. Porque ali o Bengalas praiava as suas águas, né, e acabava se tornando um grande alagado, né, naquela região. Então, aquilo ali foi uma das grandes obras urbanísticas, uma das primeiras a fazer, você ligar para Cantagalo, via Pena, sem precisar atravessar de balsa, né. Então, para você ter ideia da dificuldade que foi estruturar essa cidade. E eles deixaram uma estrutura projetada para muitos anos. Tem uma foto que eu acho linda, você de vez em quando abre o seu programa com ela. É uma foto em que você vê o centro de Nova Friburgo, a Avenida Alberto Braune. Você vê o trem passando, umas pessoas de bicicleta, Exatamente. Um outro grupo de carro e um outro grupo andando numa calçada muito larga. Aquilo, para mim, é o sinônimo do urbanismo. Exatamente. Quando se fala do novo urbanismo, Yangel, eu lembro daquela foto. Exatamente. Você tem os 4 modais de transporte, Exatamente. os 4 modais de transporte dentro de uma cidade. Nós perdemos 2, nós andamos para trás, nós perdemos 2, perdemos o trem e perdemos as bicicletas, ficamos só o transporte e os carros. Mas aquilo ali é lindo, aquilo ali é de um planejamento impecável. Impecável. Muito bom, e que é uma pena que nós perdemos isso, teremos que retornar. A gente tem que retornar o que a gente perdeu lá atrás. A gente era feliz e não sabia. Exatamente, exatamente. Né? E acerca dessa dinâmica, o que sempre me chamou a atenção foi o convívio das pessoas com esses meios de transporte de forma muito natural. As pessoas caminhavam naturalmente pela praça e com um trem passando ao seu lado, o que hoje seria motivo de grande comemoração, grande surpresa, grande admiração. Esses modais de transporte, conforme você muito bem disse, conviviam com naturalidade no cenário da cidade. O trem tem até algumas crônicas que é muito engraçadas. Diz que na inauguração do trem aqui, se for conviver rápido, né? Conviver tranquilo, essa convivência.
A primeira vez que o trem chegou aqui, o pessoal da zona rural, o pessoal da cidade veio tudo acompanhar. A inauguração da estrada de ferro, né? Uma grande novidade do momento, encurtando aí a distância entre o Rio e Nova Friburgo. E ali onde o ABC, ali era um grande curral que era alugado para botar os cavalos para quem vinha de fora. E quando o trem apontou daquela esquina ali, que abriu o apitou, aquilo saiu arrebentando. Teve gente que perdeu o cavalo ali que não achou mais. Até hoje. Então, até aprender a convivência com o trem. Exatamente. Agora, Edson, avançando um pouco na cronologia, quais são os principais fatos e acontecimentos do primeiro centenário de Nova Friburgo? Muito está se falando acerca dos 200 anos, do bicentenário, mas pouco se divulga e, portanto, pouco se conhece dos primeiros 100 anos de Nova Friburgo, que culminaram, inclusive, com a criação do nosso hino municipal. Que momento é esse da história municipal? Quais são os destaques? Quem foi o grande articulista desses primeiros 100 anos de Nova Friburgo? Bom, aí nós temos dois fatores fundamentais, né? Um deles vamos chamar do café. O café, se não fosse o café, a gente não teria chegado ao que chegou. Aquela plantinha que era usada em Jardim, no Rio de Janeiro, que o vice-rei de Portugal chamou fazendeiros de campos para dar mudas, e o pessoal jogou fora, saiu o pau da vida, porque planta enfeitar jardim, plantado inicialmente no Morro do Corcovado, da Gávea, ali. Aquela plantinha começou a fazer muito sucesso na Europa. Depois da Revolução Francesa, que o café entrou na Europa, que o café era proibido, era uma planta que vinha do lado herege do mundo, da Abissínia, né, atual Etiópia. O café entra na Europa como bebida exótica, bebida proibida, não tem nada pior que coisa proibida, né? Sem dúvida, mais atraente. Tem até marca, já bota lá proibido para ver se o cara quer, né? Exatamente. Então, o café tomou conta. E na Revolução Francesa foi feito nas casas de café. As casas da França, em Paris, tinha muitas casas de café. Sempre foi ligado a uma bebida intelectual, né? Tinha cafeína, né? Londres tem muitas casas de café no final do século. Os comerciantes do vinho temiam o café, concorrência do café. Mas o café emplacou na Europa. E estava bom produzir café para vender lá. Então o café começa a expandir pela Baía de Guanabara, vai chegar a Cantagalo, vai chegar nessa área. E quando ele atinge todo Cantagalo, tem uma carta do presidente da província, Paulino José Soares, que em 1956 vai dizer o seguinte, 1856, olha, o café é o primeiro item das exportações brasileiras, o Rio de Janeiro é o maior produtor. Então, Nova Friburgo, ela vai ficar estrategicamente localizada entre o polo produtor de Cantagalo e o porto exportador do Rio de Janeiro. Essa estratégia, ela vai ser a capital cultural e comercial de toda a elite cafeira. Vai ficar aqui. Por isso que vem o trem, por isso que vem as escolas jesuítas, depois o Nossa Senhora das Dores, para educar as meninas, né? Vem tudo a partir de 1850. Os colonos suíços que se dedicaram ao café enriqueceram, se tornaram próximos cafeicultores. Enfim, o café é um divisor de águas na colônia de Nova Friburgo. Nova Friburgo ganha áreas de metrópoles, tem teatro que vem se apresentar aqui, Cine Teatro Dona Eugênia, enfim, Nova Friburgo respira a corte. Tínhamos outras línguas, inclusive, que eram faladas aqui no município, né? Se você observar bem, dessa época, quem nasceu e criou aqui em Friburgo, se você passasse assim, você conhecia o pessoal de Lumiar, São Pedro, pelo sotaque. Pelo sotaque. Né, na década de 70, depois que a estrada passou, que houve mais coisa, mas existia um linguajar diferente que a gente sabia. As pessoas de tal lugar, a gente vivia, isso era bem... A globalização está acabando com tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existia isso na cidade. Então, Nova Friburgo tem esse boom do café. E o barão de Nova Friburgo vai ser o grande cacique, chega a ser o homem mais rico do Brasil, né? Há viajantes que passam pelo Brasil, fala que ele é o verdadeiro imperador, ele morava num palácio, o imperador morava num casebre, comparado com o palácio dele. Ele vai ser o grande cafeicultor, né? E seus filhos ele vai botar 26 fazendas entre Rio de Janeiro e Cantagalo, são 26 fazendas. 26 fazendas. 26 fazendas, vai interligar essas fazendas. Ele tinha aquela frase, minhas asneiras eu as faço de cal e pedra.
né? Então ele construindo aquelas fazendas monstruosas, vai imobilizar capital nas fazendas, imobilizar capital em escravos, né? A produção do café vai basear num sustentáculo muito frágil, economicamente muito frágil, que é produção para o mercado externo e baseado em mão de obra escrava. São dois sustentáculos frágeis demais para manter uma economia. E o Brasil vai sustentar disso até a primeira crise, que é com a abolição, até trazer colonos, montar, remontar, transformar escravos em colonos, em meeiros, né? Há um baque no café. Em 1916, os cafeicultores vão fazer um acordo com o governo, um acordo ótimo. Olha, você compra todo o excedente, eu vou produzir quanto eu quiser. E o que não conseguir vender, você compra. Foi ótimo. Sem dúvida. Sensacional. Foi ótimo até quebrar, porque isso aí não tem futuro. Durou mais de 20 anos. Né? O governo foi comprando excedente até quebrar. Intervenção da economia. Pô, isso não existe, isso não funciona. Né? E quebra o café. Quando você fala no segundo momento, no centenário nosso, nós estamos vivendo essa transição. Nós saímos da escravidão, estamos num trabalho que não é assalariado, é o trabalho do colono, e estamos ainda com café, com um grande propulsor do Brasil. Aqui na Friburgo vai ter duas escolas políticas formadas em torno disso, a área rural, né, e a área gaudinista, né, de Galdino do Vale e Galiano das Neves, que vão ser as duas últimas escolas políticas dessa cidade. E Galdino do Vale tem um grande saque nessa questão. Quando termina a Primeira Guerra, né, entre esse período, entre o primeiro fracasso e a quebra do café mesmo, estamos falando de 1917, 18, quando a Alemanha perde a guerra, o Brasil tinha aqui, Nova Friburgo tinha aqui as suas indústrias alemãs, que vieram, né, com Arp e na sua aliança com Galdino do Vale. E a Alemanha está mal. A Alemanha está suja, né? Acabou de perder uma guerra. Então vai ser que Friburgo é alemão? Não. Friburgo é suíço. É a Suíça brasileira. Galdino do Vale vai criar a Suíça brasileira e aí que surge o hino. É na comemoração do centenário, né? Que até então não se falava na colônia. Exatamente. A colônia passou a se falar a partir de 1918. Né? Começou a se revisitar a colônia suíça, falar dos suíços, né? E eu me lembro que o Walter, que administrou a Torrington aqui durante muitos anos, uma vez falando isso com ele, né? Conversando numa palestra aqui no Senai, eu mostrava que isso funcionou muito bem para a estratégia do Arp e Galdino de atrair indústrias para Friburgo. Diz, Friburgo lá não tem brasileiro, não. Lá é tudo suíço, lá o pessoal pega no horário, tudo certo, trabalhando, povo muito trabalhador, laborioso, não faz greve. O Rio vivia em greve, o Brasil estava em convulsão social, né? E aí o Walter me vira assim, eu usei esse argumento semana passada, lá no Canadá. Então, assim, os homens passam, mas a ideologia fica, né? A ideologia de Galdino do Vale. Certamente. Né? Que Nova Friburgo é uma cidade laboriosa, trabalhadora, né? Então é aí que se começa o grande mito da Suíça brasileira, né? A partir de Galdino do Vale, que é a partir do primeiro centenário. Ou seja, nós tivemos Galdino do Vale como sendo, no seu entendimento, o grande articulador do final do primeiro século. Foi ele que deu toda essa conotação e se cria, então, o mito da Suíça brasileira e se exalta cada vez mais Nova Friburgo. Foi, comparativamente, amigo, estamos já no final do segundo século. Você entende que o primeiro século ele foi mais pujante do que o segundo século na história de Nova Friburgo? Olha, nós temos dois momentos dentro do primeiro século muito forte. Primeiro, a questão do café, que eu já falei. Exato. Devemos tudo a isso. Fundamental. E o segundo foi a vinda das indústrias alemãs, que seria a segunda leva de colonos alemães. Essas indústrias alemãs, montadas aqui pelo Arp, que depois que ele pega a energia elétrica, ele vai trazer para cá as indústrias e ele vai ser sócio de todas elas. Ele vai formar aqui um quadrilátero, né, que aí forma alguns bairros. Qual é esse quadrilátero, se você olhar no mapa? É muito parecido com a experiência de urbanismo, né, baseada em Harry Taylor, né, no Taylorismo, em tudo montado, tudo organizado, as linhas de produção e os bairros também separados das indústrias. Você tem a ferragem Zaga num ponto, você tem a renda Zarp no outro ponto,
a Filó, num ponto, e a Sinimbu. Cada uma tem o seu bairro. Né? Ali é a filosofia alemã de trazer o trabalhador para morar nas casas, ter agremiação social, né? Até a rivalidade entre as indústrias era estimulada por futebol, né? De fábrica. Pelos jogos entre até para dificultar o trabalho dos sindicatos, né? Para não haver união das categorias, também passava por aí. Sem dúvida. O financiamento da bicicleta, não foi à toa que nós tivemos tanta bicicleta, né? Nós morávamos num vale que era possível se locomover. E os alemães vão incentivar e vão financiar as bicicletas para os operários, né? Bicicleta que tinha plaquinha, tinha que registrar na prefeitura, né? Bicicleta na Nova Friburgo. Então, esse é o momento que Nova Friburgo ganha outros ares. É a segunda fase, seria um outro urbanismo na cidade, baseado aí nas primeiras experiências alemã. A Alemanha perde a guerra, eu tenho que mudar a forma disso. Sem dúvida. E eu vou atacar a questão da Suíça brasileira. Eu vou buscar a questão da Suíça brasileira, que forma um grande mito, um grande trabalho, né, aí do Galdino do Vale. E a escola gaudinista vai trabalhar com isso o tempo todo. Galdino tem o César Guinle como seu outro grande expoente da escola gaudinista e Heródoto Ben de Melo, que foi aí o grande sucessor de Galdino e o expoente da escola gaudinista em Nova Friburgo. Sem dúvida. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos conversando sobre a nossa história municipal, que realmente tem capítulos assim absolutamente fantásticos e que mostram um enredo por vezes impensável em tão pouco tempo. Mesmo próximos de completarmos 200 anos de existência, mas diante de inúmeras outras cidades, Nova Friburgo ainda pode se considerar jovem. Entretanto, tem uma história absolutamente diferenciada em relação a essas outras cidades. Também quero lhe avisar, obviamente, você já percebeu, que a sua concorrida participação está prejudicada. Por conta do feriado, você que está aí tranquilo, no sossego e no conforto do seu lar, acompanhando todo esse relato histórico do companheiro Edson Lisboa, já percebeu que, evidentemente, por se tratar do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, tivemos que antecipar a gravação deste programa e, desta forma, a sua concorrida participação, conforme disse, fica prejudicado. Entretanto, retornará na próxima segunda-feira, conhecida como dia 8 de maio, quando teremos aqui a presença já confirmada do deputado federal Glauber Braga, que abordará uma pauta nacional, mas que tem influências diretas no cenário municipal, como também o seu relacionamento com o município de Nova Friburgo. Também será outro programa absolutamente imperdível. Depois do intervalo, retornaremos conversando sobre esses momentos fantásticos de Nova Friburgo. Muito temos que conhecer, muito temos que aprender. E é importante que programas também semelhantes ao nosso, como observamos em outros canais locais de TV por assinatura, o façam. Precisamos conhecer a nossa história, precisamos conhecer a história da nossa família. Um povo sem história é um povo sem referência e nada mais do que natural, justo e eu diria indispensável e obrigatório que, de certa forma, já comecemos uma doutrina de tentar levar ao povo, de uma forma geral, nas suas mais diversas representações, a rica história municipal. E aí, evidentemente, quem deve liderar e ser o agente catalisador de todas essas iniciativas deve ser o poder público, tanto executivo quanto legislativo. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur, Friburgo Shopping, primeiro piso.
sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A saúde do pequeno negócio também importa. Em um momento como este, queremos mostrar que, mesmo de longe, estamos ao lado dele, com o movimento Compre Local. Cuide do pequeno negócio. Peça comida do restaurante da esquina. Faça compras no mercadinho do bairro. Apoie o comércio da sua vizinhança. Estamos investindo 30 milhões em incentivos financeiros e oferecendo 100 milhões em microcrédito. Tudo para proteger os negócios mais afetados pelo coronavírus em diversos lugares do Brasil. Milhares de pequenos empreendedores serão beneficiados e terão acesso a ferramentas para vender online, por delivery e continuar abertos, mesmo de portas fechadas. A luta pelo pequeno negócio é de todos nós. É quem está atrás do balcão que ajuda o Brasil a ir para frente. Fique ao lado dele. A gente sempre vai estar, mesmo que, por enquanto, à distância. Saiba mais em cuidedopequenonegócio.com.br, uma iniciativa Stone, Tom e de todos os brasileiros. Nova Friburgo, única cidade no país criada por um decreto real de Dom João VI, possui características incomparáveis, uma natureza exuberante, uma história riquíssima e um povo ordeiro e trabalhador, que unidos demonstram uma capacidade inesgotável de superar todas as situações adversas ao longo de seus 202 anos de existência. Nova Friburgo, parada de um caminho a caminho do céu. Nova FAOL, superando desafios. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e um pouco da nossa riquíssima história municipal. É um tema, caro telespectador e telespectadora, que certamente atrai a atenção de muitos, porque as disponibilidades para que você tome conhecimento de aspectos históricos de Nova Friburgo são ainda muito escassas. E, particularmente, na apresentação de programas dessa natureza, tiro muito proveito. Eu que tive como grande mestre, grande orientador nesse sentido, o colega engenheiro Rafael Luiz de Siqueira Jacu, figura absolutamente sensacional, que nos faz muita falta sobre vários aspectos, sempre procurou em despertar no seu círculo de amigos a autoestima e a valorização da história de Nova Friburgo. Ele que, inclusive, também foi escritor com publicações absolutamente sensacionais, sempre fez questão de ser bastante incisivo, bastante pragmático nessa admiração pela história de Nova Friburgo. Por isso que, nesta ocasião, e sempre que podemos, tentamos levar até você um pouco da nossa história. É evidente que podemos fazer aqui um semestre inteiro sobre a história de Nova Friburgo e não a esgotaremos, porque existem aspectos particulares, diferenciados, eu diria até românticos e, de certa maneira, inesperados, que compõem todo este cenário. Mas, entretanto, temos que tratar em capítulos, conforme se compõem os livros de história também. Entretanto, também estaremos nas próximas edições conversando com as principais autoridades que representam os interesses de Nova Friburgo no município, no estado e, evidentemente, na federação. Será um mês que prestaremos a nossa homenagem a Nova Friburgo e a nossa comunidade, trazendo todos para prestar informação do seu interesse, informações de utilidade pública. E nesta ocasião, estamos aqui conversando com o amigo, companheiro Edson Lisboa, figura das mais conhecidas do município de Nova Friburgo, que neste momento está exclusivamente na condição de historiador. Ele que já ocupou, inclusive, vários cargos na administração pública,
pessoa muito competente, muito comprometida com os interesses de Nova Friburgo, está, segundo ele mesmo, passando por um momento sabático, se voltando para outros interesses profissionais, pessoais, particulares e familiares, mas sempre atento às movimentações políticas. Já combinei com ele aqui que em determinado momento faremos um programa aqui sobre os bastidores e corredores da política, no qual também ele é um notório e profundo conhecedor, como já pude ter essa constatação. E aí, Edson, você no bloco anterior relatava todo um contexto que mostra uma história ascendente de Nova Friburgo. A saga e a determinação na sua criação, com a vinda desse grupo num primeiro momento, 100 famílias, mas que depois chegaram a um número muito maior, passando por todas as dificuldades de implantação, depois, num segundo momento, a ramificação dessa ocupação pelo território municipal, numa etapa seguinte, a cultura da plantação do café e, naturalmente, Nova Friburgo se tornou polo dessa região toda, polo cultural, polo educacional, social, por estar estrategicamente entre o polo de produção e também de exportação, no caso, o Rio de Janeiro. Agora, em determinado momento, amigo, e aí também acrescento o primeiro século, onde Galdino do Valle foi o grande mentor de uma mudança no entendimento do que seria Nova Friburgo, passando aí a ser um local de empreendedorismo, sobretudo pela colonização alemã, começa a sofrer e a padecer, já iniciando de maneira assim muito tênue o início de uma decadência, quando tivemos inúmeras perdas que tomaram proporção. Quando e como isso acontece? Bom, nós falamos que começamos uma colônia, uma industrialização no início do século. Exatamente. Né? Com vinda de colonos alemães, um capital externo aqui. Não foi o capital do café que gerou a indústria aqui, ao contrário. Aqui a indústria é capital externo que veio com empresários alemães, principalmente capitaneado pelo Arp. Depois ele traz Rangeiser, vai trazer da Ipu, vai montar toda uma estrutura aqui. Max Lehmann Falk. O Falk, né? Da Filó, que tem ainda o Dr. Richard Rins, ainda está vivo, foi o último capitão de indústria que está ainda aqui. Nós temos, até a década de 30, Nova Friburgo ainda vai viver esse momento. Mas nós temos aí, em 30, um fator de divisão. A quebra do café na região vai transformar também Nova Friburgo. Imagina que toda a região de Nova Friburgo, todo o nosso entorno, Duas Barras, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, toda essa região produzia café. E quebra, o café quebra como nós falamos aqui, não tinha como o governo bancar parte desse café o tempo inteiro, isso ia um dia estourar, porque não tem como manter uma economia assim, economia é livre mercado, o mercado se ajeita, né? Quando o governo intervém forte dessa maneira, comprando o café excedente, um dia ia quebrar, e quebrou. E quando quebra... Amigo, você só me permite interromper? Tem alguém querendo falar insistentemente com você agora. Pois é, figura das mais conhecidas, grande parceiro, grande amigo, mas evidente não sabe que nesse momento você está aqui gentilmente nos atendendo na gravação desse programa. E televisão se faz assim mesmo. Então, para que não haja nenhum constrangimento, sugeria você que desligasse o celular. Continue, companheiro. Depois remeta um forte abraço para quem estava tentando falar com você. Tá ok. Nosso amigo estava subindo, me ligou agora, antes de eu chegar aqui. Exatamente, ele está agoniado para falar contigo, vai ser atendido. Nós falávamos... Você estava falando da quebra do café. Da quebra do café. Então, as pessoas, os trabalhadores de toda essa região, muitos colonos italianos que vieram para ocupar
trabalhar nas lavouras de café, eles vão migrar para Nova Friburgo. Eu publiquei um livro em 92 em 2 barras. E eu me lembro muito bem, eu li as atas da Câmara, e o prefeito lá, Djalma Dantas de Guzmão, ele vai à Câmara e faz um discurso, ó, a crise do café é passageira, tranquilo, daqui uns 3 meses está tudo voltando ao normal. Esse discurso, inclusive, continua muito atual, hein? No ano seguinte, o município dele tinha metade das pessoas só. Que isso? De 20 mil pessoas, caiu para 10. Né, do município de 2 barras. Quebrou, saiu todo mundo, são 10 mil pessoas de um município. Você imagina um município virar pela metade. Isso aconteceu em todos os outros. E onde esse pessoal vem trabalhar? Vem trabalhar nas indústrias de Nova Friburgo. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial, crescimento industrial muito forte, e eles vão para cá. E aqui eles vão procurar alguns bairros, vão trabalhar, tentar morar perto das fábricas. Né? Então, essa leva, eu até tenho agora me dedicado um pouco mais, me interessa esse estudo da colônia italiana, eu acho interessante, porque os Spinelli, que começaram com serraria, carpintaria, eles vão montando a famosa mesblinha de Nova Friburgo, né, uma loja de departamentos, eles vão trazer grande parte dos trabalhadores italianos e vão empregar no Spinelli. Então, muitas famílias italianas vieram para cá e foram trabalhar no Spinelli, trabalhar em outras indústrias de Friburgo. É interessante, eu acho interessante que eu nasci no bairro de Duas Pedras, fui criado lá, e Duas Pedras parecia ser um bairro muito italiano, famílias italianas. Ele foi formado assim à margem da estação de cargas, onde tinha o Spinelli, e os jesuítas formaram a colônia lá. E os jesuítas de Nova Friburgo não são espanhóis, são italianos, né? E eles montam, o padre Pesce era de lá, vai ser coroinha dos jesuítas, né? E depois se torna o grande padre jesuíta aqui em Friburgo, no Rio, né? O nosso abraço ao padre Pesce. Sem dúvida. Né? Então, ele mora lá. Então, várias famílias italianas estão lá e os italianos começam a fazer pregações ali e eles vão montar uma colônia ali, vão montar uma igreja, a igreja do Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo, né? Que, a princípio, era uma extensão do colégio jesuíta. Só na década de 60 que ela passou a ser uma paróquia, né? Antes era uma capela comandada ali pelos padres jesuítas. Então, é nessa área bem italiana que muitos imigrantes italianos vão se concentrar, né? Eu brinco que aquilo ali parece uma bexiga friburguense, né? Um bairro como o bairro de São Paulo. Então, essa leva, nessa vinda para cá, não foi só a questão do café, mas os trabalhadores rurais, eles passaram a não ter direito nenhum. O trabalhador urbano, em 1934, passou a ter o seu seguridade social, ele se aposentava. Né? As famosas CLT que derrubaram agora do Getúlio Vargas. Então, o cara ia ficar na zona rural, para quê? Se na cidade ele tinha direito de se aposentar, ele conseguia, então houve uma migração. Nós viramos o Brasil em 3 décadas, né? Nós tínhamos 20% das pessoas na zona urbana, 80% na zona rural, nós fizemos assim. Exatamente. E é aí que começa o que você chama de decadência, eu não gosto de usar a palavra decadência, mas talvez de uma transformação. A ocupação desordenada de determinados bairros, uma expansão urbana muito grande, sem um planejamento, o planejamento que teve para fazer Nova Friburgo foi abandonado. Foi abandonado, né? Então, isso começa a mudança de perfil da cidade. Essa mudança de perfil. E isso vai se acentuar, nós temos as grandes indústrias aqui, os trabalhadores vão até a quebra da década de 80, até a década perdida. A década de 80, que chama-se de a década perdida, foi a principal transformação, onde as grandes indústrias quebraram, pessoas que trabalhavam nessa indústria passaram a montar pequenas fábricas, pequenas indústrias, né? E hoje o que sustenta Nova Friburgo, a lingerie, muitas indústrias metalmecânicas saíram de dentro da AGA, né? Profissionais que saíram de dentro da Ferragens AGA. Enfim, essa foi a década de maior transformação, e transformação para pior. Né? Na ocupação de espaços urbanos, na ocupação de áreas de risco, né? Sem um planejamento, sem uma estrutura de moradia adequada, de esgoto, de ruas, enfim, arruamentos, de bairros organizados. Não tivemos isso. Então, essa perda aí do glamour de Nova Friburgo, né, da década ela vai se intensificar nos anos 30, a partir dos anos 30, e nos anos 80, na quebra da indústria. A meu ver, esses são os 2 grandes pontos de transformação da cidade muito grandes. Só para a gente esclarecer ao telespectador, e aí quero aproveitar a sua citação ao padre Pesce para cumprimentar toda a família Pesce, que sempre nos acompanha,
até porque todos são ilustres tricolores e aí temos, temos algo muito forte que nos une, e o nosso repórter cinematográfico Duvaldo JR, que é descendente do nosso grupo, até porque também é um ilustre rubro-negro, já se contorce na sua cadeira, preocupado com a decisão do Campeonato Carioca. Falaremos disso em outra ocasião. Por que acontece, amigo, e como acontece a quebra da cultura do café? O que comprometeu esse cultivo na região? Bom, em primeiro lugar, eu falei de dois sustentáculos muito frágeis. Trabalho escravo e produção para o mercado externo baseado na monocultura. É um tripé que corre a qualquer momento. Extremamente frágil. Frágil, trabalho escravo e monocultura para exportação. Então, no momento que o mercado externo quebrar, vai quebrar tudo. No momento em que a mão de obra deixou de ser escrava, mudou tudo. Mas os fazendeiros de café deram golpe na República, deram golpe no Império, né, e ocuparam a República. E na crise, no convênio de Taubaté, de 1906, eles eram o governo, então eles se intitularam, não tem problema, a gente continua mantendo a produção, porque quanto mais se produzia o café, mais barato ficava o produto. Então eles acharam uma solução ótima, o governo compra metade, o excedente. Mas como o governo vai arrumar para comprar o excedente? Apanha dinheiro emprestado, faz empréstimo para comprar o excedente. Isso não funciona. Vide aí BNDES hoje, né? Vide incentivos. É claro que o Estado tem um papel fundamental na condução da economia, na transformação, como fio condutor. No Brasil, principalmente, foi sempre assim. Lá atrás, no café, com Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, com os militares, com Lula. Teve sempre, em toda a década de expansão nossa, teve o Estado na frente, financiando, subsidiando, e depois nós temos uma ressaca logo em seguida, né? Isso é cíclico. Estamos acabando de passar por uma ressaca aí. Exatamente. Isso é cíclico. Só que o café não tinha futuro, não era sustentável. Não tinha como você tirar impostos para poder comprar café de fazendeiro, que ele plantava demais. Deixava que a economia se organizava. Se estivesse plantando muito e o café está dando pouco, no outro ano planta-se menos, né? Eu costumo dizer que a agricultura é o sistema de economia perfeita, né? A tecnologia que um usa, todos podem usar, ninguém pode impedir de ninguém de plantar, então se estiver dando dinheiro, todos vão plantar. Aí na hora que baixar o preço, a pessoa planta menos. E isso é um equilíbrio de mercado. E foi nisso que o governo entrou. O governo desequilibrou esse mercado. Ele entrou comprando café, mantendo o preço, até quebrar. Não tinha como não quebrar. Então, a grande quebra do café foi não a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aquilo foi apenas o estopim, que arrebentou tudo aqui. Mas nós começamos a cometer o erro em 1906, né? Em comprando café e fazendo isso. Os fazendeiros, foi um bom negócio para eles enquanto durava. Sem dúvida. Não era sustentável. Sem dúvida. Né? Então, quando quebrou, aí a gente teve que redefinir os rumos. E nessa redefinição de rumos, nós jogamos a população rural dentro da urbana. Amigo, nós já estamos começando a caminhar para o final do programa. Evidentemente, muito temos que falar sobre a história municipal e gosto muito quando você vem aqui, porque você é bem didático. O telespectador que lhe assiste, ele acompanha a sua narrativa pela ordem cronológica, imaginando de uma maneira assim bastante até lúdica o que aconteceu, né? Rafael Jacu nos ensinava isso, né? Eu fui estagiário de Rafael Jacu. Exatamente. Você me contou, inclusive, passagens sensacionais. Ele tinha um bom humor. Dessa época. Tinha um humor refinado, figura que merece ser sempre lembrada como um grande incentivador da admiração que temos que ter pelo nosso município. Agora, não posso desprezar o seu grande conhecimento na área política. Isso está no seu DNA. Você é um entusiasta dessa questão, sempre conviveu com esses setores da política. Você tem uma leitura bastante interessante, já esteve aqui, inclusive, algumas vezes na condição de secretário municipal. No seu entendimento profundo, quais são os grandes personagens da política friburguense? Quais são aquelas grandes lideranças que hoje já nos faltam, infelizmente, que mudaram o rumo de Nova Friburgo e que devem servir de inspiração
para a turma que está chegando agora e já quer sentar na janelinha? Olha, eu costumo dizer que o melhor de Nova Friburgo não é o clima, não é a serra, não é o melhor de Nova Friburgo é o povo. O povo de Nova Friburgo, ele foi lapidado durante essa história toda, desse sofrimento, dessa busca. Você vê que cai, ele levanta, dentro da queda, ele se reorganiza e levanta a cidade de novo. Nós quebramos com café, nós levantamos, nós quebramos café de novo, nos reerguemos, as indústrias metais mecânicas quebraram, nos reerguemos, as grandes indústrias têxteis quebraram e a gente se reergueu e produz moda íntima para o Brasil inteiro. E aí acrescente-se uma tragédia climática. E temos a tragédia climática que eu tinha certeza que a gente ia se reerguer, estamos nos reerguendo e a cidade está bastante, já respondeu de forma muito forte a isso. O melhor de Nova Friburgo é o povo, né? O povo de Nova Friburgo. O povo é acolhedor, é trabalhador, é empreendedor, né? Não veio para cá para trocar 6 por meia dúzia. Sem dúvida. Veio. E nós temos várias levas de imigrantes. Começamos lá atrás, com os colonos suíços, alemães, mas desses municípios vizinhos vieram muitos que não veio para trocar 6 por meia dúzia, veio para crescer e trabalhar, né? Então, nós somos formados por imigrantes, né? Em várias épocas da nossa história. E isso faz da gente um povo bem diferenciado, bem diferente do que a gente acostuma ver em outros lugares. A gente percorre algumas cidades, outras, a gente vê em Nova Friburgo esse diferencial. O diferencial de Nova Friburgo é o povo, isso não tem dúvida. Agora, teve grandes pessoas que tiveram visões e apostaram nos seus resultados, costumo dizer que estavam 20 anos na frente, né? No mínimo. No mínimo, 20 anos na frente, que foram grandes empreendedores, que rumaram, fizeram a diferença na sua época, né? Temos aí o Barão de Nova Friburgo, né? Não há como negar que ele tinha um diferencial empreendedor, uma visão bastante diferenciada para a sua época. De futuro, né? É bastante pouco conhecida ainda a história da formação da sua fortuna, né? Precisa ser muito estudada ainda, mas é uma pessoa que conseguiu ter uma influência no período dele, é impressionante. Nós temos aí, na época da industrialização de Nova Friburgo, as figuras de Arpe e Galdino do Vale são fundamentais para tecer essa nova história da cidade. São pessoas que apostaram nisso. Essa escola galdinista, ela segue essa escola galdinista, e eu costumo dizer que Heródoto costuma estar 20 anos na nossa frente também. Sem dúvida. Com toda a loucura dele, ele está sempre um passo à frente. É verdade, é verdade. Ele e Rafael Jacu, a discussão dos dois era sensacional. Eu assisti muitas discussões dos dois, né? Mas você pode questionar ideologicamente, eles podem discordar, concordar, mas uma coisa é certa, o quanto eles gostavam dessa cidade, o quanto eles tiveram à frente do seu tempo. Inclusive, você está certo, inclusive o próprio colega engenheiro Heródoto Ben de Mello, e concordo com você, o encontro dos dois era algo assim absolutamente fantástico, imperdível. Tive a oportunidade de entrevistá-lo em algumas ocasiões, e inclusive eu deixava que o programa fosse apresentado por ambos, porque eles interagiam muito, discutiam muito, se contraditavam muito. Agora, Heródoto Ben de Mello sempre também citou, quando eu lhe fazia essa mesma pergunta, a figura de César Guinle, que ele entendia ser de César Guinle. Exatamente, o grande inspirador dele. Agora, nós temos na cidade, é impressionante, todo o movimento sindical da cidade, todo o movimento dos trabalhadores, a CLT, que disse que foi Getúlio que deu, o Getúlio deu o anel quando perdeu os dedos. A CLT foi construída com muita dor, sofrimento, o estado de greve permanente, a situação difícil. Washington Luiz governou o estado de sítio, porque a questão social era uma questão de polícia para ele. E Nova Friburgo viveu grandes líderes nessa época, e lideranças que foram de uma correção, de uma ética, e morreram acreditando naquilo, na sua ideologia, acreditando naquilo e defendendo. Eu destaco aí o Costinha, sindicalista Costinha, Licídio Teixeira, várias outras pessoas que conseguiram formar na cidade. Você pode não concordar com a ideologia dele, você pode discordar, discutir, mas você não pode discutir a figura humana. Você tem que reconhecer a liderança dessas personagens. Reconhecer a liderança e a figura humana dessa pessoa. Sem dúvida. O caráter, a riqueza de caráter dessa pessoa. Sem dúvida. Isso é fundamental na cidade. Amigo, encerrando, e aí eu gostaria que você se dirigisse para aquela câmera para responder a seguinte pergunta.
Temos motivo para comemorar os 199 anos de Nova Friburgo a caminho do seu bicentenário? Só temos, né? Temos sim, com certeza. Um povo que passou por que nós passamos. Desde a plantação da coisa até a tragédia de 2011, a tragédia me marcou muito profundamente, eu estava aqui. Certamente. Eu vivi aquilo. Nós todos. Eu perdi 11 vizinhos, eu estava muito próximo de tudo aquilo. E eu tenho certeza que esse povo sobrevive e esse povo se levanta. E Nova Friburgo vai se levantar muitas vezes, quantas vezes forem necessárias. Então nós só temos para comemorar sim. Claro que nós temos muita dor do que nós passamos, do que nós perdemos, de tudo que aconteceu, mas nós temos que comemorar. Nova Friburgo tem que comemorar. Uma cidade que nem Nova Friburgo, um povo que nem essa cidade tem, a capacidade que isso teve, a situação que nós chegamos agora, eu acho que uma situação de maturidade muito bonita nas eleições, uma transição muito boa para o novo prefeito, um diálogo permanente, todos os grupos da cidade tentando fazer o melhor por ela. Eu acho que a tragédia contribuiu muito para isso. Não tem que... nossos adversários não estão aqui dentro, estão fora, estão em outros municípios, levando nossos turistas, levando nossos investimentos, Aqui não, aqui nós somos parceiros, amigos, né? Nosso partido é o PNF, Partido Nova Friburgo, que essa deve ser a nossa causa. Eu sou nascido, criado, continuo trabalhando no Banco do Brasil aqui na cidade, na agência, converso com muitas pessoas durante o dia e você vê no friburguense um orgulho muito grande de ser friburguense. E eu acho isso bonito, você gostar da sua terra. Até o friburguense que não nasceu aqui, mas se tornou friburguense porque veio para cá, gostou. Quantas pessoas passam por essa cidade e ficam? Sem dúvida. Né? O próprio Heródoto também, ele falava isso. Eu passei por aqui, adorei isso aqui. Exatamente. Fiquei, enfim, vários. Rafael era nascido aqui. Exato. A quinta geração dele era nascida aqui, como ele dizia. Então, muitas pessoas vieram para cá, construíram suas famílias. Quem não é imigrante é descendente de imigrante na Nova Friburgo. Seus pais vieram de outros municípios, vieram de outros lugares, vieram para cá. E nós temos um compromisso com essa geração passada. Perfeito. O que eles fizeram por nós lá atrás, será que nós estamos fazendo para a nossa geração futura? É isso que nós temos que nos perguntar. Temos que comemorar, sim, mas muito atento para ver se nós não estamos deixando a Nova Friburgo pior para a geração futura. Né? Eu costumo brincar que trabalhar o café plantado em leira para poder controlar os escravos foi uma técnica do passado, que hoje custa para a gente. Nós que estamos pagando por isso, porque hoje nós temos que melhorar a área toda de novo, replantar o café, fazer em curva de nível, e a terra nós perdemos. Então, ou seja, nós subsidiamos lá atrás. Então, que a gente tem que pensar agora, o que nós estamos fazendo que os nossos netos vão estar subsidiando a gente. Esse é o nosso compromisso. Eu acho que esse é o nosso compromisso. Nova Friburgo só tem a comemorar sim, essa cidade que o povo que e eu tenho certeza que trabalhando junto, unido, Nova Friburgo vai conseguir fazer muito mais e no terceiro centenário de Nova Friburgo vai ter gente aqui agradecendo o que foi feito atrás, discutindo, apontando os erros e os acertos do que nós fazemos, mas com o mesmo amor que nós temos para Nova Friburgo como nós temos agora. Sem dúvida. Sem a nossa presença, infelizmente. Eu espero, se eu pudesse, não chegar atrasado lá, né? Companheiro, agradeço. Aqui, obrigado, tá? Muito bom você ter vindo. Agradecemos novamente o atendimento do nosso convite e a possibilidade de compartilhar com todos nós, com a nossa imensa audiência, os seus conhecimentos. Queremos tê-lo aqui de volta agora com mais disponibilidade, até porque você, conforme mesmo disse, está no ano sabático, cuidando de outros interesses. Eu estou dedicando a minha profissão, estudando um pouco, né? Muito bom. Estou com interesse na história do Nova Friburgo, principalmente na questão italiana, novamente, e dando um tempo descansando um pouco. É muito cansativo. Recompondo as energias. E o programa Cidade Real, amigo, está à sua disposição quando você precisar, evidentemente, fazer uso desse espaço privilegiado. Entre em contato conosco, teremos imensa satisfação em lhe oferecer essa oportunidade de compartilhar com conhecimento e conteúdo com a nossa ordeira e, eu concordo com você, incomparável população. Eu agradeço, Uri, a oportunidade de estar aqui, agradeço o telespectador que nos acompanhou aqui, a TV Zoom. É um prazer estar aqui
e eu não vou poder estar no terceiro centenário, mas em outros anos espero estar aqui com vocês. In memória, exatamente. Muito bom. Precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos aqui, agradecendo mais uma vez a toda a equipe técnica envolvida na produção desse programa e pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia e a São João Batista, padroeiro de nossa cidade, que continue nos protegendo, abençoando e iluminando, especialmente aqueles que têm, pelo nosso voto, o compromisso e o comprometimento de defender os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.